A falta de treinadores brasileiros na Europa é tão estranha quanto um cachorro sem rabo ou um carioca sem praia. É como se os nossos técnicos fossem tão ameaçadores que os europeus mantivessem distância com medo de perder seus empregos. Talvez seja porque nossos treinadores são conhecidos por colocar a habilidade individual acima da tática, o que pode ser difícil de engolir para os europeus. Ou talvez seja porque nossos técnicos preferem fazer churrasco na beira da praia ao invés de estudar vídeos dos adversários. Seja qual for a razão, é hora de darmos um jeito nisso. Quem sabe os nossos treinadores não possam ensinar os europeus a dançar um samba no vestiário antes do jogo? Lógico que é uma brincadeira, mas por que não temos técnicos brasileiros bem-sucedidos na Europa? Será que o técnico Tite vai conseguir um grande clube europeu para treinar? Nesse vídeo vou te contar qual é o grande clube da Europa que deseja o Tite, ex-treinador da seleção brasileira, que pode treinar esse time na próxima temporada. E pode acreditar, as chances são grandes e eu vou te explicar o motivo. Mas antes, neste momento, eu sou o treinador e escalo você para curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Será que os técnicos brasileiros são ruins ou apenas vítimas da falta de oportunidades? Talvez a barreira da língua seja um obstáculo, mas nada que algumas aulas de inglês não resolvam. Quanto ao argumento de que os treinadores brasileiros não sabem fazer longos trabalhos, podem dizer que essa é uma generalização injusta. Afinal, a cada 3 jogos um técnico é demitido no Brasil. Não é fácil construir uma carreira estável assim. Será que eu fui muito irônico? Vem comigo que eu vou te falar muitas verdades sobre os treinadores brasileiros. Pode-se dizer que os treinadores brasileiros têm enfrentado dificuldades em conquistar o sucesso no futebol europeu, apesar de alguns terem obtido destaque, como o Zico, que se tornou o Rei Arthur do futebol turco. A maioria não conseguiu se consolidar nas grandes ligas. Infelizmente, aqueles que conseguiram chegar lá não permaneceram por muito tempo. Talvez a diferença de tática e mentalidade seja um fator a ser considerado. Te convido a relembrar junto comigo a passagem de alguns treinadores brasileiros pelo futebol europeu. Os treinadores brasileiros têm tentado deixar sua marca no futebol europeu, mas nem todos conseguiram alcançar o sucesso desejado. Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, foi o único técnico brasileiro a dirigir o Real Madrid, mas polêmicas com o elenco e brigas com o presidente acabaram com sua carreira no clube em menos de um ano. Esse treinador, para mim, foi um dos melhores e mais inovadores do futebol brasileiro. Acho que só não ficou no Real Madrid mesmo e conquistou títulos devido a essas polêmicas que envolveram o seu nome. Já o técnico Luiz Felipe Scolari, também ex-técnico da seleção brasileira, o Big Pill, teve uma boa passagem pela seleção de Portugal, treinando o Cristiano Ronaldo, mas sua passagem pelo Chelsea não foi tão bem sucedida. Outro campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira, falhou na entrega de resultados no Valência e foi para o Fenerbahçe, onde conquistou o campeonato turco antes de retornar ao Brasil. Zico, ídolo aqui no Flamengo, fez um trabalho sólido no Fenerbahçe e avançou até as quartas de final da Champions League, mas não teve o mesmo sucesso no Olympiacos. Abel Braga teve uma passagem meteórica pelo Olympique de Marseille em 2000 e em 2021. Foi contratado pelo Lugano, mas também não conseguiu se manter no clube suíço por muito tempo. Outros treinadores também tiveram oportunidades na Europa, como Silvinho e Leonardo. Leonardo, que por sinal treinou o Inter de Milão e Milan, mas foi sucesso como dirigente e atualmente está no Paris Saint-Germain. E por que os técnicos argentinos têm mais espaço na Europa? Ao contrário do Brasil, nossos vizinhos argentinos estão espalhados por grandes clubes da Europa. Os dois mais conhecidos são Diego Simeone, que já está há 11 anos à frente do Atlético de Madrid, e Maurício Pochettino, que treina o PSG. Também podemos citar Marcelo Bielsa e Jorge Sampaoli, que são outros treinadores que tiveram sucesso lá na Europa. Sem dúvida, a proximidade cultural do país com a Europa é um atalho, mas há uma questão de personalidade e investimento. Desde 1963, a Argentina tem um curso voltado para formar treinadores, ou seja, estão mais capacitados do que os brasileiros. Por que não vemos muitos treinadores brasileiros nos grandes clubes da Europa? A pergunta é difícil de responder, eu sei, mas há algumas possíveis explicações. Uma delas é a barreira cultural, já que muitos profissionais brasileiros não falam inglês e podem ter dificuldades de adaptação. Além disso, a falta de investimento em formação e desenvolvimento de novos talentos pode estar contribuindo para este cenário. Outro fator é o conforto no mercado brasileiro. Há pouco tempo, treinadores como Luxemburgo e Abel Braga sempre têm mercado no Brasil
mesmo sem grandes resultados nos últimos anos, e sempre apareciam como prováveis substituto quando algum técnico era demitido. Isso, claro, desestimula os jovens treinadores, as jovens promessas que estão em atividade. Por outro lado, os treinadores de elite recebem bons salários no Brasil e muitos optam por países como Emirados Árabes e Catar, em busca de melhores condições financeiras. Embora a possibilidade de receber em euro e ter reconhecimento internacional seja atraente, as experiências ruins no passado e a zona de conforto no Brasil não incentivam a exportação de treinadores. Nas últimas décadas, o futebol do Oriente Médio se tornou um destino comum para os técnicos brasileiros. O fator financeiro, obviamente, é o principal, já que os profissionais ganham salários bem acima daqueles pagos aqui no Brasil. Além disso, as ligas do Oriente Médio são mais tranquilas e com menos pressão de torcedores e da imprensa por resultados. Mas e o Tite? Tem chance na Europa? Ele fez um bom trabalho na seleção brasileira. Calma, eu sei que ele não fez um excelente trabalho, poderia ter sido muito melhor, mas temos que reconhecer que o tempo que ele ficou na seleção brasileira, ele fez sim um bom trabalho e tem potencial para treinar um grande clube na Europa, sim, pelo menos essa é a minha opinião. Mas que time é esse que deseja o Tite e por quê? Calma, que eu vou te contar tudo agora. Tite, um dos treinadores mais renomados do futebol brasileiro, sem dúvida, está livre no mercado desde que deixou a seleção brasileira após o fracasso da Copa do Mundo do Catar. Desde então, o nome do técnico vem sendo especulado em diversos clubes, até mesmo do Brasil e do exterior, mas segundo informações, Tite definiu que pretende trabalhar na Europa e já teria sinalizado positivamente a seus empresários para ouvirem propostas do velho continente. Nos últimos dias, o nome de Tite vem ganhando força em uma das principais potências europeias. Será o Real Madrid, já que Ancelotti pode ir para a seleção brasileira? Barcelona? Será que é o Chelsea? Não, não é esses times, mas para mim é sim um dos grandes clubes da Europa. O time que deseja o Tite é o Arsenal da Inglaterra. Mas por que eles querem o Tite e por que tem essa possibilidade? Eu vou te contar. O clube londrino tem interesse em contratar o treinador para a próxima temporada, principalmente diante do interesse do Real Madrid em tirar Arteta, já que Ancelotti pode estar saindo do Real Madrid para a seleção brasileira. Além do desejo de Tite de trabalhar na Europa, o fato de Edu Gaspar, amigo íntimo do treinador, ser um dos dirigentes mais influentes dentro do Arsenal, pode pesar para um possível acordo com Tite. O ex-jogador brasileiro é o atual diretor técnico do clube inglês e pode ser um trunfo para convencer Tite a fechar com o Arsenal. Caso se concretize a ida de Tite para o Arsenal, seria uma grande oportunidade para o treinador mostrar seu potencial em uma das ligas mais competitivas do mundo. Além disso, o técnico brasileiro tem uma vasta experiência no futebol, o que pode ser importante para a equipe londrina em busca de títulos e uma vaga nas competições europeias. Resta agora aguardar para ver se o Tite será o novo comandante do Arsenal, se poderá colocar em prática suas ideias e estratégias em um clube de grande tradição no futebol europeu e se isso vai dar certo. Agora eu preciso saber da sua opinião. Tite daria certo na Europa? Deixe aqui embaixo o seu comentário, é sempre bom saber o que você pensa. Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!